Nós vamos continuar celebrando ao nosso Deus Todo-Poderoso através da tua santa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre as distrações do nosso dia a dia. Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Você pode abrir aí com calma, eu te espero. Se você vê alguma pessoa que não tem Bíblia aí do teu lado, você pode ficar perto dela ou acompanhar aí no nosso telão. Kézia já colocou pra gente. Antes de começar a ler esse texto, já gostaria de deixar bem claro para os irmãos que essa mensagem é uma mensagem de alerta. Primeiramente para mim, que vos falo. Deus tem falado algumas semanas ao meu coração sobre esse tema, sobre esse assunto, e eu tenho tentado me desviar com distrações. Mas a gente sabe que nós estamos aqui para obedecer aquilo que Deus nos chama para realizar. E hoje nós vamos falar e dar esse alerta para as distrações. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1, ok? O texto vai dizer assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de todos os nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes respondi da mesma maneira, ou lhes dei a mesma resposta. Então, na última vez, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que dizia ou que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem por aí, você está na iminência de se tornar rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você está dizendo está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Amém? Deus seja louvado, engrandecido nessa noite através da tua palavra, e eu gostaria já de fazer um primeiro pedido a você: não se distraia. Amém? Cuidado com as distrações. Pedi a Kézia para colocar a imagem aí, a primeira. Cuidado com as distrações, aquilo que tem tirado o seu foco naquilo que Deus tem colocado para a sua vida. Só para a gente situar aqui o contexto histórico e bíblico, Neemias vive no período pós-exílio. Pastor Rafael, o que é isso? O povo de Israel, ele foi levado cativo para a Babilônia
no caso a Pérsia, e ficaram ali por 70 anos. Eles foram tirados de Jerusalém e foram enviados para outra terra, para outra nação. E o templo foi destruído, os muros foram quebrados, não existia mais nada em Jerusalém. Eles levaram muitas pessoas com eles, cativos. E Deus começa agora a restaurar, trazer novamente esse povo para Jerusalém. E Neemias é o que faz a última investida, a parte final desse retorno do povo de Israel para Jerusalém. Então, quando Deus começa a restaurar o seu povo através desse cativeiro babilônico, que agora está sob o domínio do Império Persa, especialmente no reinado de Artaxerxes I. É ele que dá a autoridade, a autorização para que Neemias retorne para Jerusalém para reconstruir os muros. E se você observar em Neemias capítulo 1, ele vai perguntar para uma pessoa: como está o meu povo lá em Jerusalém? Por que ele pergunta isso? Porque antes dele voltar, mais duas comitivas vieram antes dele. Primeiro Esdras, para restaurar a lei, ou seja, a palavra de Deus que estava totalmente perdida, porque uma vez que o povo é levado cativo para outra nação, a espiritualidade, a religiosidade desse povo é quebrada. O templo está destruído, está tudo debaixo da ruína. Então Esdras, ele vem e restaura a lei. E é muito bonito depois a gente pegar o livro de Esdras, quando ele pega a lei e toda aquela geração morreu e uma nova geração criada, nasce no cativeiro. E essa geração que está no cativeiro, ela não tem contato com a lei, com a palavra de Deus. E quando Esdras abre os rolos dos profetas e ele começa a ler, há uma grande comoção, o choro, né, é muito alto, é uma alegria. Então Deus permite, né, essa restauração espiritual através de Esdras, na primeira parte desse retorno para Jerusalém, da lei. Depois vem a questão litúrgica, o templo, ele começa a ser reconstruído. Então Zorobabel, ele começa a reconstruir o templo de Jerusalém, para que o povo agora tenha um lugar de adoração. Porque, como a gente já sabe muito bem, esse povo estava distante e agora esse povo retorna. E esse povo, ele é comunicado que ele ficaria em cativeiro, mas ele tem uma promessa, e a promessa é que eles retornariam para Jerusalém e restabeleceria ali a nação de Israel. E agora, então, no último momento dessa restauração completa de Israel, vem Neemias, o copeiro do rei, tá, gente? Neemias, ele não era profeta, ele não fazia parte da linhagem da tribo de Levi, ele era um copeiro, o copeiro do rei. E ele também foi levado cativo para lá. Então, Neemias agora, ele tem essa responsabilidade, ele agora vai ao rei e pede permissão ao rei para que ele possa voltar a Jerusalém, para que ele possa restabelecer agora os muros, já que agora a lei já está sendo falada, o templo já está sendo restaurado, agora falta o muro. E quando a gente fala restauração dos muros, a gente precisa entender que naquele tempo os muros, eles eram extremamente importantes para uma nação. Esses muros, eles eram construídos, quando a gente fala muro, irmãos, não estou falando o muro da sua casa, da minha casa, não. Esse muro baixinho agora, né, que a gente tem, não, eram muros, eram fortalezas, fortificações que protegiam toda uma nação. Então, aquele povo estava desprotegido. Qualquer nação próxima chegava e poderia atacar Israel porque os muros estavam quebrados, os portões, as portas estavam caídas. Então, ele sente no coração essa missão, dessa grande obra, e ele pede autorização e, logicamente, a gente sabe que a Bíblia vai confirmar isso. Deus toca no coração do rei da Pérsia, um ímpio, para que ele permita que Neemias vá e retorne para Jerusalém. Inclusive, irmãos, ele oferece e manda uma comitiva com Neemias, e manda cartas com Neemias e também materiais para que ele possa fazer essa reconstrução dos muros e também das portas. Então, aonde estou querendo chegar, nesse contexto, Neemias tem uma grande obra para realizar. Neemias, ele tem um propósito,
algo muito grande para fazer. E ele não pode perder tempo, porque os inimigos estão ao redor, querendo atacar novamente Jerusalém, e a gente sabe disso. Então, para a gente resumir, a vida cristã, a nossa vida cristã hoje é também uma grande obra em construção. Nós estamos avançando todos os dias, construindo essa grande obra. Assim como Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, nós somos chamados todos os dias para nos santificarmos, para construirmos a nossa edificação, a nossa vida espiritual com Deus. E é muito importante a gente entender que toda obra, ela enfrenta inimigos. E no caso de Neemias, e muitas das vezes no meu caso, no seu caso, nós enfrentamos inimigos, muitas das vezes silenciosos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu falei com os irmãos no início, que é um alerta espiritual para a minha vida e para a sua vida. E esse inimigo silencioso e muito perigoso é a distração. Nós vivemos num tempo onde nós estamos distraídos. Não estamos atentos naquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida espiritual. Então nós queremos falar essa noite da importância da gente ligar o nosso alerta espiritual para que a gente possa continuar focado na nossa vida. Hoje, por exemplo, tem Fla-Flu. Está acontecendo o Fla-Flu. Eu sou apaixonado por futebol, meus irmãos. Eu fico na expectativa de em 4 em 4 anos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando aí. Eu estou muito feliz porque esse ano vão ter mais seleções. Isso quer dizer que vai ter mais jogos. Eu amo ver futebol. Seja qual for a divisão, né, Jaque? Estou vendo lá campeonato inglês, campeonato italiano. Eu vejo campeonato brasileiro. Eu vejo o jogo campeonato da Arábia, né? A Alf está rindo lá porque ele ama futebol também. Eu jogo futebol todos os sábados às 6 da manhã. Às 5h20 estou acordado, me preparando para jogar futebol. Todo sábado. Já é, né, um compromisso que eu tenho todo sábado. Então, nós, se a gente não perceber, as distrações do nosso dia a dia, elas vão tirando o nosso foco naquilo que é principal, a nossa vida espiritual com Deus. E vocês vão entender, eu vou falar mais à frente, que não é você deixar de viver as coisas desse mundo, as coisas saudáveis, práticas do seu dia a dia, da sua vida. Mas a gente vive num tempo onde as pessoas elas estão totalmente desconectadas, desligadas da espiritualidade de Deus e com Deus. Então aqui nesse texto a gente percebe muito claramente Neemias lidando com situações parecidas com o que a gente vive hoje. Em primeiro lugar, Neemias está aqui com uma distração através de um convite muito sutil. O texto vai dizer, não feche sua Bíblia, versículo 1 e versículo 2, quando Sanbalat, Tobias, essa galera aí que são o quê? Os inimigos que estão ao redor dele, nessa construção, dessa grande construção, quando eles sabem que Neemias está ali quase terminando, porque eu gostaria de ler o capítulo 4 com vocês, você volta a sua folha aí, vocês entenderem quem são esses camaradas aí, olha só como eles são afrontosos. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 4 de Neemias mesmo, tá? A oposição à reconstrução. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias foi mais a fundo, mais debochado, falou assim: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Pegou o nível de oposição que Neemias está enfrentando?
Neemias está numa grande batalha, meus irmãos. Não é somente uma construção, uma reconstrução de um muro. Há uma batalha aqui espiritual também, muito forte. E Neemias, ele está focado naquilo que Deus trouxe para ele fazer. E eles começam agora a perceber que a obra está o quê? Avançando, porque os muros já estão reconstruídos. O próprio texto vai dizer que nós lemos inicialmente. Agora falta somente colocar as portas. E não é a porta da minha casa e da sua casa, são portas gigantes para que as pessoas pudessem entrar e sair da cidade de Jerusalém. Então eles vão dizer para Neemias: venha, vamos nos encontrar na planície de Ono. Um convite aparentemente tranquilo, sem nenhuma má intenção. Vamos nos encontrar, a gente quer trocar uma ideia, a gente quer conversar. Venha aqui. Sanbalat e Gesem propõem um encontro com Neemias, estratégico, na planície de Ono, longe da obra. Eles poderiam muito bem se encontrar com Neemias lá na obra. Se eles querem conversar, é isso, vamos lá. Vamos marcar aí um café, marcar um bate-papo, vamos trocar uma ideia. Não. Eles convidam Neemias para sair daquela obra, daquela reconstrução, para um lugar distante. E Neemias, na direção do Espírito, né, porque ele está sendo conduzido por Deus, ele entende que esse convite é um convite do mal. Ele vai dizer no texto que eles estão querendo o quê? Me matar. Se esses homens que dizem que uma raposa pousar nesse muro, vai cair tudo. Estão duvidando, estão se opondo o tempo inteiro a essa reconstrução. Por que eles querem conversar comigo agora, no final dessa grande obra? Então, eles querem o quê? Tirar o foco de Neemias dessa grande obra. Eles querem trazer uma distração para Neemias. Muitas vezes o inimigo não começa uma destruição direta na minha vida e na sua vida. Ele começa com pequenos desvios. Pequenos desvios sendo acumulados se tornam grandes tragédias, irmãos. Grandes distrações, grandes afastamentos. Hoje eu deixo de ir na igreja. Domingo que vem eu tenho um compromisso. E o compromisso passa a ser mais importante do que estar na igreja. E isso vai minando a nossa vida espiritual. Nós vamos nos afastando. E ir à igreja agora passa a ser um encontro social. Não mais um desejo, um arder no coração de estar em comunhão com a igreja. Pequenos desvios. Então, muitas das vezes, a gente percebe pessoas que estão sendo destruídas, mas elas foram permitindo distrações nas suas vidas para que elas pudessem acumular esse distanciamento de Deus, frias espiritualmente, e começando por pequenas distrações. Eu gostaria que Kézia colocasse aí, Kézia, para a gente, para que você olhe claramente aí essas distrações, se alguma delas você tem passado, você tem vivido. Eu me encontro, muitas das vezes, distraído. E a gente é chamado a viver um discernimento espiritual, meus irmãos. Muitas das vezes começa em pequenos desvios. O que tem desviado a sua atenção, a sua vida, dos propósitos de que Deus tem preparado para você. Deus tem te chamado para uma grande obra, para uma grande missão. O que tem impedido a você de não realizar essa grande obra, essa grande missão? Quais são as distrações? Quais são os convites? E às vezes, meus irmãos, são convites até bons, válidos, legais, legítimos. Mas muitas das vezes, esses convites, eles nos distanciam de Deus. E a gente sabe que outros convites não são tão legais assim. Então nós precisamos ter muito cuidado, é um alerta aqui, igreja do Senhor, tenha cuidado com os convites que você tem recebido. Analise, ore, tenha discernimento espiritual, maturidade espiritual, para analisar de fato se esse convite vai te afastar de Deus.
Nem todo convite é da parte de Deus, meus irmãos. E de fato, não são. Tenha discernimento espiritual e faça a seguinte pergunta: esse convite me afasta de Deus ou me aproxima de Deus? É aquilo que a gente tem muitas vezes falado, meus irmãos. Não tem nada a ver, é só uma vez, ninguém está vendo. Nós somos muito inocentes em achar que nós podemos esconder alguma coisa de Deus. Deus conhece você, meu irmão, da ponta da sua cabeça até a planta dos seus pés. Deus te conhece, Deus me conhece. Então é importante que a gente analise os convites que nós recebemos. Precisamos analisar. Há um convite interessante para você ir, e aqui é importante a gente frisar que nós somos uma igreja simples, uma igreja leve, e nós aqui não temos essa cobrança, né, em relação a algumas questões. Por exemplo, você precisa sair com a sua família. Amém, faça isso. Eu já estou planejando viagens com a minha família, porque nós precisamos ter um tempo de descanso, uma pausa. Mas o que nós não podemos é todos os domingos, todas as semanas, estar longe da igreja, porque eu estou passeando com a minha família. Observem a diferença. Uma vez ou outra eu posso fazer isso. O seu pastor está te orientando a isso. Faça isso, senão a gente vai pirar emocionalmente. São tantas as demandas emocionais. Nós precisamos ter o que? Válvulas de escape. Obrigado. Precisamos, todos nós precisamos. Esse futebol que eu jogo todo sábado, eu já falei para já que é minha terapia. É um lugar onde eu estou ali, eu jogo, eu corro, eu brinco. E existem outras formas também de você extravasar. Mas não deixe que isso distraia, que isso afaste você da presença de Deus. Esse é o objetivo, é o alerta. Não se afaste de Deus. Viva a sua vida para Deus, para glorificar ao Senhor. Interessante que a nossa vida hoje, moderna, pós-moderna, nem sei mais o que já está esse negócio. Agora nós estamos voltando até para a Lua. Não é isso? Na época medieval, meus irmãos, as pessoas, a vida delas era a igreja. Tudo que elas faziam estavam envolvidos na questão da religião, da religiosidade. Hoje nós temos essa separação. Então de segunda a sexta ou de segunda a sábado, eu tenho a minha vida social. Domingo, eu vou cultivar a minha vida espiritual, porque eu sou um crente em Jesus e domingo eu preciso estar na igreja. Porque senão o meu pastor vai mandar uma mensagem para mim me cobrando por que eu não fui na igreja. Meu irmão, eu não vou mandar uma mensagem cobrando você porque você veio na igreja. A minha função, o meu desejo é que você viva uma vida espiritual todos os dias, na presença do Senhor. A gente faz essas separações, mas a gente erra em relação a isso. Nós somos seres espirituais, nascemos agora em Cristo Jesus. A minha vida, a sua vida é uma vida espiritual. Tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Perguntaram isso para Martim Lutero. Qual o preço que eu devo colocar nesse sapato? Ele vai dizer para aquele comerciante: coloque um preço justo e faça tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então não se perca nas distrações sutis, nos convites diários que nós recebemos. Na internet, então, é muito. Você abre a internet hoje e fica piscando um monte de coisa lá, né? Muitos convites sutis para compra, né? Hoje em dia é isso. Você fica desesperado. Eu preciso isso. Você nem precisa. Mas eu preciso porque está na promoção, pastor. Eu preciso comprar. E a gente se perde nessas distrações diárias, em todos os níveis da nossa vida. Então, nós precisamos continuar mantendo o foco naquilo
que Deus nos chamou para fazer. E Deus nos chamou para sermos o quê? Testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, nossa, de sermos testemunhas oculares da glória de Deus. Levarmos Jesus, a mensagem de Cristo para as pessoas. E viver uma vida digna do Evangelho. O atleta olímpico, a outra coisa que eu amo também, Olimpíada, meu Deus do céu. Eu gosto muito de esporte, irmão. Desde criança, eu sempre fui do esporte. Gosto muito. O atleta olímpico, ele se prepara a um ciclo olímpico focado em quê? Em ganhar a medalha, em ultrapassar os seus limites, em alcançar uma marca na qual ele não alcançou. Ele não perde tempo, ele está focado, porque ele está focado em algo maior. Neemias estava focado em algo muito grande. E o que ele estava fazendo foi o que Deus orientou a ele a fazer. Reconstrua os muros, vai lá. Então ele estava ali fazendo algo muito maior. Então não se distraia com os convites desse tempo. Ponto 2 aqui da nossa conversa. Essa distração, esse convite, muitas das vezes ele vai permanecer. A insistência. Versículo 3, versículo 4, ele vai dizer que 4 vezes mais ele enviou a mesma mensagem. Venha, Neemias, encontre-se com a gente. Nós queremos conversar. Você é um cara legal. Nós queremos que você venha encontrar a gente. 4 vezes. E Neemias, muito sábio, ele responde 4 vezes a mesma coisa para ele. Eu estou em uma grande obra, em um grande projeto. Não posso descer para me encontrar com vocês. A repetição, ela vai gerar em mim e você desgaste, tentativa de quebrar a nossa resistência espiritual. Nosso inimigo está ao redor, querendo tragar aqueles que estão frágeis espiritualmente. Trazendo o quê? Tentações, distrações, insistindo para que você caia nessas tentações, nessas distrações. Então, muitas vezes nós resistimos a primeira vez. É isso? E aí vem o segundo convite, nós resistimos. Vai vir o terceiro, meu irmão, vai vir o quarto, vai vir o quinto. Porque o diabo não deixou de ser diabo, ele está derrotado, amém, irmãos? Mas ele continua trabalhando, por permissão de Deus. Mas ele já está derrotado, nós precisamos nos posicionar espiritualmente. Precisamos entender que muitas distrações vão vir de forma sequencial, querendo nos tirar do foco da nossa missão, da nossa vida espiritual. A batalha espiritual, ela é contínua. Perseverança não é opcional, é essencial. É essencial que nós estejamos firmados na rocha, em Cristo Jesus, para que possamos resistir a essas tentações, essas distrações. E Neemias nos prova que é possível. Ele está ali, focado na sua missão. E a vida espiritual, a nossa vida de crente, nós somos o tempo todo levados a essas distrações. Ó, ainda botaram um balde de pipoca aqui Aqui é IA, tá, gente? Não fui eu que fiz, não. Botaram um balde de pipoca, eu amo pipoca também, tá? Quer abençoar seu pastor, manda pipoca lá para casa. Mas são coisas do nosso dia a dia. São distrações que a gente tem, que a gente vai trocando e vai deixando Deus de lado, Deus em segundo plano. E a palavra de Deus diz que Ele não quer ficar em segundo plano na sua vida. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus se torna o quê? Idolatria. Se torna algo que nós estamos adorando no lugar de Deus. Martinho Lutero vai dizer a seguinte frase, meus irmãos. O grande reformador. Você pode até impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Perdão. Não pode. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Porque eles vão voar, porque eles são pássaros. Mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. Porque os pássaros eles vão insistir, eles vão voar. Porque são pássaros.
Trazendo para os nossos tempos, irmão, o ímpio que não tem discernimento espiritual, ele vai sobrevoar sobre a sua cabeça o tempo todo, meu irmão. Te colocando coisas na sua cabeça o tempo todo, porque ele é ímpio. E ele está sendo usado por Satanás, porque ele não conhece Jesus ainda. Mas você tem a autoridade espiritual em Cristo Jesus para não deixar que faça um ninho na sua cabeça. Simples assim. Às vezes nós complicamos as coisas. Nós estamos com a nossa cabeça agora. Se eu pudesse projetar os seus pensamentos agora no telão, ia dar um monte de imagem aqui diferente de você preocupado com o dia de amanhã, com as coisas que tem que fazer. Se o Flamengo fez gol no Fluminense, se eu tenho dinheiro para pagar a conta amanhã, doido para pegar seu telefone para ver como é que está a rede social hoje. São distrações, irmãos. E nós perdemos o foco, e o foco é Deus. O foco é o nosso Senhor Jesus. Já pensou? Se eu projetasse agora aí, a sua mente, tudo embaralhado aí, um monte de imagem misturado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não ia ter espaço aqui. Esse telão ia ser pequeno. Porque a gente vive assim. Às vezes a gente não percebe, nós somos engolidos pelo sistema. E a gente tem que fazer o seguinte: respira, para. Nem tudo é importante, nem tudo é urgente. Eles estavam querendo que Neemias fosse urgente lá conversar com eles. E Neemias jogou para ele e falou assim: não, nada é mais urgente do que a obra que Deus mandou eu fazer, meus irmãos. Então existem essas distrações. Celular, meu irmão, celular é um negócio, uma bênção do Senhor, mas se você não saber usar, irmãos, nós somos reféns desse aparelhinho aqui, irmão. Nós não fazemos mais nada sem esse aparelho. A nossa vida está aqui agora, meu irmão. Esse dia eu fui no médico, cheguei no médico, esqueci o telefone em casa. E agora como é que eu vou lá botar o plano de saúde, que tem que ter o token? Que o token está onde? Cheguei no mercado para pagar, estava sem internet. Como é que eu pago se eu estava sem dinheiro e sem cartão físico? Se é aqui no celular, o cartão de crédito. Meus irmãos, é difícil. Nós somos distraídos o tempo todo. Esses dias, terça-feira passada, fui na Pibita dar aula, deixei o telefone em casa carregando. Dei aula na Pibita. Quando eu cheguei no carro, fui botar a mão no bolso, cadê meu telefone celular? Cadê meu telefone celular? Meu Deus, minha vida está no telefone celular, esqueci meu telefone celular. Corre eu para a Pibita, peço para abrir a sala, procuro, cadê meu telefone, perdi meu telefone. As coisas da igreja, conversa com os irmãos, tudo aqui. Perdi. Cheguei no carro, sentei no carro, pensei, esse telefone ficou em casa. Dito e feito. Cheguei em casa, o telefone estava na mesa do lado de Jaque. Ela olhou para mim, esqueceu, né? E a gente fica desesperado, porque a gente se apega às coisas terrenas. A gente se apega, a gente se acostuma com tudo que a gente vive nesse tempo. Então, redes sociais, excesso de entretenimento. Eu peço, Laura, vamos assistir um filme, minha filha? Vamos, pai? Abre aí o streaming para a gente assistir. Ela fica 10, 15 minutos, quando 20, meia hora, escolhendo o que vai ver. Eu falei, minha filha, já perdemos metade do filme, só você procurando o que você quer assistir. Tantas são que as opções, não é isso, meus irmãos? Estou mentindo? Nós temos tantas opções, é Disney, é Netflix, é HBO Max, é tudo. É muita coisa. O nosso cérebro, né, o Léo está ali, não consegue, às vezes, processar tantas informações. Nós ficamos doidos, ficamos malucos, irmão, porque a gente não consegue processar tamanha rapidez das informações. Então, a gente está aqui, a gente já está pensando um monte de coisa, o que eu vou fazer? Mulheres, então, né, são assim, vocês são sensacionais. Vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue. Vocês são sinistras. Então, assim, há excesso de entretenimento. Muito entretenimento. E pouca oração, pouca Bíblia, pouco livro. Por isso que muitas das vezes nós começamos algo e não conseguimos terminar. Você pega um livro, não vou ler um livro. Parece que é uma coisa, né, uma coisa culta, né, mas é uma coisa extremamente necessária. Pegar um livro para ler. Muitos de nós não conseguem ler um livro por ano. Né, pastor Leandro? Porque não tem o que? Concentração. As distrações vêm.
E a gente vai deixando, aí eu deixo para a semana que vem. Vou falar aqui um pecado para vocês, publicamente. Eu estou tentando ler uma devocional diária. Meu irmão, que dificuldade que é, irmão. Para ler uma devocional diária. Tá atrasada de novo, vou ter que botar em dia. Porque a gente precisa o quê? Ter estratégias. Porque a gente é o tempo todo levado a distrações. Agora imagina, Deus esperando você entrar em contato com Ele. Imagina se Deus entrasse em crise por causa disso, meus irmãos. Mas Deus, graças a Deus, não entra em crise. Deus, é soberano, é poderoso. Ele não depende de mim, de você, para ser Deus. Então, quando nós nos desconectamos, nós que sofremos as consequências ruins. Então, hoje é um tempo da gente se reconectar com Deus. Tirar as distrações, vai fazer seu devocional, larga o bendito telefone longe. Faça isso. Quando eu faço isso, dá certo. Quando eu paro para ler, para estudar, boto uma musiquinha ambiente, tranquila ali no piano. Mas se você bota a musiquinha ambiente no piano e dorme, não coloca. Cada um tem a sua estratégia. Amém, irmãos? Então, entenda que distrações, elas vão vir com insistência. Várias vezes eles mandaram a mesma mensagem para Neemias. Aquilo que você não resiste hoje, presta atenção nessa frase, impactou a minha vida, dominará você amanhã. Se você não resistir àquilo que te distrai hoje, aquilo vai te dominar amanhã. Não tem jeito. E de fato vai, meus irmãos. Quantas pessoas estão viciadas em tecnologia, em videogame, celular, computador, seja qual for. As pessoas estão viciadas. Desde pequena, meu irmão. Tira uma tela de uma criança hoje em dia. Que dificuldade, meus irmãos. Lá em casa eu fiz um esquema lá com Laura. Acordou de manhã, escova o dente, toma seu café e faz o dever de casa. Só depois pode pegar a tela. E aí ela acorda à tarde, aí demora para tomar o café, demora para fazer o dever, quando vai ver já 11 e pouca da manhã. Beleza. Já ficou a manhã toda sem tela. E aí vai para a escola, tem que almoçar e ir para a escola. E aí, Laura, tem que tomar banho, pentear cabelo, aquela coisa toda de menina, né? Então, eu estou conseguindo vencer essa batalha da parte da manhã. E aí quer almoçar vendo tela. Aí eu coloco um filme, fico do lado dela, e aí a gente vai tentando levar dessa forma. Mas é difícil, porque as crianças já nascem assim, meu irmão. Ó, não é isso? Esses dias, foi quando? O pastor estava comigo, o dia que a gente foi em algum lugar aí junto, eu e você. A pessoa atravessando a rua perto da igreja. Uma pessoa atravessando a rua aqui, gente, olha. Eu só olhando, eu estava 20, 30 metros, eu fui só olhando. Eu falei, vou buzinar, não vou buzinar. Eu diminuí, eu fui só olhando a pessoa atravessando a rua. Olha aqui, olha, atravessando a rua. Eu falei, gente, que ponto nós chegamos? As pessoas estão, desculpa a expressão, sequeladas com essa questão da internet, com a questão do celular. É um mal que a gente tem que vencer, meus irmãos. É uma distração tremenda. E aí depois que ele estava no meio da rua, eu diminuí a velocidade, porque o meu medo era buzinar e assustar a pessoa, né, eu não conheço. E aí a pessoa olhou, fez assim, né, e atravessou a rua. Eu falei, meu Deus, imagina se é uma pessoa que vem rápida demais e também está no telefone, celular, dirigindo, que não pode, né, igreja? Dirigindo telefone, ou dirigir mexendo no telefone. E aí a pessoa que está no carro também está mexendo no telefone, a pessoa que está... Meu Deus do céu. Ô, Pai. E agora, dando continuidade aqui, quando a insistência do convite falha, os inimigos, eles mudam a estratégia. Olha só o que eles fazem agora. Agora eles trazem a distração da mentira e da pressão social sobre Neemias. Eles contam a mentira mais lavada do mundo, gente. É só pegar o texto e ler. Estão dizendo por aí, olha só, que você, Neemias, está reconstruindo esse muro aí, que você agora quer se tornar rei dos judeus. E já, olha só, a mentira é tão bem trabalhada aqui. Eles falam, e já pediu aos profetas para anunciarem o seu reinado. Mentira.
para distrair, para tirar o foco de Neemias da sua missão. Ele botou assim, entre as nações estão ouvindo. Ou seja, não tem nem rede social na época, né? Vamos botar assim, não tem WhatsApp, não tem nada, mas a fofoca já foi sendo distribuída aí pelas nações. Olha só, você agora quer se tornar rei sobre esse povo. O inimigo usa narrativas para distorcer a nossa identidade, para gerar em mim e você ansiedade. E também para apressar a nossa vida ainda mais, para que possamos tomar decisões erradas. Imagina se Neemias entra em crise aqui com essas mentiras, no qual eles colocam diante dele. E Neemias vai responder, tudo que vocês estão dizendo aí, é tudo invenção da cabeça de vocês. Porque Neemias sabia quem ele era e quem ele estava servindo, Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes nós ouvimos algumas calúnias, algumas coisas erradas a nosso respeito, e nós ficamos em uma crise total. Eu não vou terminar a mensagem porque já são 8 horas. Vou ter que trazer semana que vem, Roberto, a parte 2. Vou terminar, meus irmãos. Porque nós estamos aqui focados na palavra do Senhor, amém? Não há distração que vai nos impedir de terminar essa mensagem, em nome de Jesus. Então, nem toda crítica merece uma resposta imediata. A pessoa manda uma crítica para você, ou fala alguma coisa de você, você acha que já tem, já entrar, embolar com a pessoa e discutir com a pessoa. Não. Nós precisamos fazer igual a Neemias. Isso que você está dizendo está equivocado. Ponto. E continuar a missão, a obra. Não viva refém da opinião dos outros. Porque muitas das vezes a opinião dos outros vai tirar você do foco daquilo que Deus mandou você fazer. Estão falando de mim? Deixe que falem. Se eu sei que é mentira, por que eu vou entrar em atrito? Continue focado naquilo que Deus tem para você. Vivemos em uma era, irmãos, de cartas abertas digitais. É isso? Onde vivemos no meio de grandes especialistas em todas as áreas. Gente, nunca vi tanta gente especialista em astronauta, em lua, nem sei não é que é a palavra agora aí, do astronauta, né? Astrologia, né? Gente, olha, espetáculo, gente, é coisa que eu nem sabia, que pessoas que estão do meu lado, que nunca estudaram isso, sabe? Porque agora a gente vive num mundo de especialistas, de cartas abertas, nas redes sociais, onde as pessoas julgam umas às outras, onde as pessoas acusam umas às outras, onde as pessoas cristãs estão discutindo, brigando, sem necessidade, dando mau testemunho, um péssimo testemunho espiritual para o mundo, para as pessoas. Então nós devemos o quê? Nos afastar disso, meus irmãos, e concentrarmos naquilo que é essencial, que é a construção dessa grande obra que Deus está realizando na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Isso pode facilmente nos tirar do foco espiritual da nossa vida. Mas para fechar, meus irmãos, agora eu vou fechar mesmo. Neemias responde. A resposta de Neemias, ele já deu várias respostas, mas no final, no versículo 9, tem algo aqui sensacional que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele vai dizer: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele vai orar. Ele ora ao Senhor. Ele pede ajuda, porque ele é um ser humano como eu e você, frágil. Você acha que Neemias, nesse período aqui de oposição, ele não sentiu fragilidade? Com certeza, meus irmãos. Muitos pensamentos vieram sobre a cabeça dele. Porque nós somos humanos, somos limitados. Mas Neemias, ele discerne essa mentira que falaram, ele não se envolve emocionalmente, ele ora e continua trabalhando. Muitas das vezes, a melhor resposta, meus irmãos, é ficar quieto e orar ao Senhor. E deixar Deus agir. Ao invés de discutir, ao invés de querer se autodefender. É muito melhor. E nós vamos avançar e vamos crescer muito nesse sentido. Essa palavra aí fortalece na tradução hebraico, implica firmeza interior, resistência espiritual e capacitação divina. Ele estava sendo capacitado
pelo próprio Deus a resistir essas distrações. Então nós precisamos orar mais, meus irmãos, amém? Ore mais, reaja menos. Foque mais naquilo que é importante e se explique menos. Amém? Continue, não pare para discutir coisas secundárias. Continue focado na sua missão, naquilo que Deus mandou para você. Grandes obras exigem foco sustentado pela graça. Nós somos sustentados pela graça do Senhor. E somos movimentados por essa graça do Senhor. E eu gostaria de encerrar com o versículo 3, no qual ele diz assim: estou fazendo uma grande obra. Por que eu tenho que descer para falar com vocês? Nós estamos, irmãos, uma grande obra. E não é a obra física, que é importante, tudo bem. Mas nós estamos em uma constante obra espiritual. Estamos sendo edificados todos os dias pelo nosso Senhor. E edificando também uns aos outros. Quem entende o seu chamado, e nós entendemos o nosso chamado espiritual, não se distrai facilmente por qualquer coisa. Então, se você está vivendo uma vida distraída, acorda. Hoje é o dia de você focar novamente naquilo que é importante. A presença do Senhor na sua vida. Talvez você esteja andando por caminhos meio complicados, meio difíceis. Mas hoje eu te digo, meu irmão, volte para os caminhos do Senhor. Foque novamente naquilo que é importante. E eu não poderia terminar essa mensagem sem citar o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi muitas vezes, a gente pode ler isso nos evangelhos, ele foi convidado a distrair-se. Muitas vezes. Ele foi tentado no deserto, mas ele continuou o quê? Focado naquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foi pressionado pelas multidões, pelos religiosos da época, e foi pressionado, né, irmãos, até a morte e morte de cruz. Ele foi acusado de forma injusta, mas mesmo assim, ele não perdeu o foco da missão dada pelo Pai, de morrer e ressuscitar. Então nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele permaneceu firme até o fim na sua missão e no seu propósito. Morte de cruz e ressurreição ao terceiro dia. Amém, irmãos? Foco total na sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. Ah, pastor, como que eu invisto na minha vida espiritual? Meu irmão, oração, leitura da palavra. Não estou falando novidade nenhuma aqui não, né? Compre uma Bíblia nova para motivar você a lê-la. Compre livros interessantes. Eu tenho muitos livros lá em casa. Se você não tem dinheiro para comprar, eu te empresto livros, mas devolve. Livros, viu, pastor Leandro? Invista na sua vida espiritual. Porque ela é responsabilidade sua, não minha. Ouviu, igreja? Amém? É responsabilidade sua. Eu não posso ir lá todos os dias abrir a Bíblia para você e ler para você, meu irmão. Eu faço isso para minha filha. Faço isso com a minha esposa, na minha casa. Mas é responsabilidade sua, orar, buscar ao Senhor, focar a sua vida espiritual em Deus, em Cristo Jesus. Permaneça firme. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E Neemias, no capítulo 7, logo em seguida, vai dizer o seguinte: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas. Aí o texto é lindo. O que quero dizer com isso? Ele completou a obra na qual Deus colocou para concluir. E eu e você? Qual é a desculpa, qual é a distração que nós temos dado a Deus para não continuar a nossa obra espiritual? Fique esse alerta
Fica esse convite, meus irmãos, a uma reflexão. Aqui não é uma bronca, é um conselho carinhoso, pastoral, para que nós possamos focar no propósito que Deus colocou para a nossa vida. Nós precisamos ter foco naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se você não proteger o seu foco, você vai perder o seu propósito.